Donald, I want to send you a song of love and support, but my English is not so good. I will sing in português, tá ok? Tá ok? Vamos lá. Donaldinho, quando você foi eleito, daí começou nosso amor extremo direito. Obrigado pelo alento que você me deu. Serei pra sempre seu gado. Pô, sem você, quem sou eu? Não sei o que eu faria sem você na minha vida. Eu não sei como viveria. Não tá ok sem você na minha vida. Canta aí. Meu coração arde como um incêndio florestal. Fico vermelho, mas não petista, porra, quando me chamam de Trump tropical. Com você ao meu lado, sinto o poder de nosso romance. Mas se você perder agora, em 22, eu não tenho chance. Não sei o que eu faria sem você na minha vida. Eu não sei como viveria. Não tá ok sem você na minha vida. Você e eu sentimos a mesma ternura pela fake news e pela ditadura. No tocante ao meu coração, te peço em inglês, Donald, don't leave me alone. Donald, the last thing I want to say, I love you. Does that make me sound gay? Eu não sou gay, porra, tá ok? Tá ok? Public regime. You know, say that, what is that, Mexican? Olá pessoal, um bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Para que não esqueçamos do triste passado e venhamos a baixar a guarda. O Bolsonaro foi derrotado nas urnas, porém, o bolsonarismo continua ativo através de parlamentares golpistas. Vem a contagem progressiva. Já passaram 142 dias da saída do autoritarismo neonazifascista e do cristofascismo e da entrada da democracia. Antes que esqueçam, peço que dê o like ou dislike e aperte no sininho para receber notificações dos vídeos e nos ajude a divulgar o nosso canal, compartilhando os vídeos. Por favor, deixe o seu comentário e dê a sua opinião sobre o conteúdo do vídeo. O assunto que estarei trazendo hoje é: após reunião com Lula, Japão avalia retirar exigência de visto para os brasileiros. Após reunião com Lula, Japão avalia retirar exigência de visto para brasileiros. Autor: Redação Brasil 247. O Japão está estudando os procedimentos para a introdução da isenção de visto de curta duração para portadores de passaporte comum do Brasil. Veja o vídeo foto. Diferença entre Lula e Jair Bolsonaro. Trago esse vídeo foto para mostrar a diferença entre o estadista presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele que se tornou pária mundial pela sua péssima condução das políticas de relações internacionais. No primeiro quadro está o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Anunciou na sexta-feira 19 que o país vai retirar
a exigência de visto para os brasileiros entrarem no território japonês, mesmo depois de que, em 3 de maio, o atual governo brasileiro publicou no Diário Oficial da União a retomada da exigência de visto de turista para esses países, incluindo o Japão, tendo em vista que Bolsonaro, em sua pequenez e sabugice aos Estados Unidos de Trump, assinou decreto para dispensar o visto de visita para turistas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Isso sem nenhuma contrapartida. Do outro lado, Lula estuda anular medidas do governo Bolsonaro que se facilitaram a deportação de brasileiros dos Estados Unidos. No segundo quadro está o presidente Jair Bolsonaro e Trump. Bolsonaro assinou um decreto para dispensar o visto de visita para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e viajarem ao Brasil. Enquanto isso, o governo Bolsonaro facilita a deportação de brasileiros dos Estados Unidos da América. Mudança começou a valer em junho de 2019. O governo Jair Bolsonaro aceitou o pleito antigo dos americanos e facilitou a deportação de brasileiros que emigraram sem vistos adequado aos Estados Unidos, com um novo procedimento baseado em parecer jurídico e adotado em junho de 2019. Tendo em vista que a notícia por notícia já foi divulgada amplamente por grandes e pequenas mídias, portanto, quero trazer essa notícia e já fazer o meu comentário sobre o assunto, que é: após reunião com Lula, Japão avalia retirar exigências de visto para brasileiros. Veja o vídeo áudio 01. 247. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou na sexta-feira, 19, que o país vai retirar a exigência de visto para brasileiros entrarem no território japonês. O anúncio ocorreu durante uma reunião bilateral entre Kishida e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que ocorreu em Hiroshima, durante a cúpula do G7. De acordo com um comunicado emitido pelo governo japonês após a reunião, o Japão está estudando os procedimentos para a introdução da isenção de visto de curta duração para portadores de passaporte comum do Brasil. Meu comentário 01. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado pelo primeiro-ministro do Japão para participar do G7, que é a abreviatura do Grupo de 7, uma das organizações de líderes de alguma das maiores economias do mundo: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos. Porém, apesar do Brasil não fazer parte desse grupo, foi convidado pela última vez em 2009, quando o presidente Lula era o chefe de Estado do Brasil. E foi a reunião do G7 e agora foi como convidado. E lá, numa reunião bilateral com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida,
anunciou na sexta-feira 19 que o país vai retirar exigências de visto para os brasileiros entrar no território japonês. Vídeo áudio 02. Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro retirou a exigência de visto para os japoneses, os norte-americanos, australianos e canadenses. Meu comentário 02. Tendo em vista as desastrosas políticas de relações internacionais de Jair Bolsonaro, em que levou o Brasil a se tornar um pária internacional, que adotou uma política ideológica de extrema direita, que o fez fazer inimizade com chefes de estados que não comungavam sua ideologia e a sua submissão e sabugice ao ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Em sua primeira viagem aos Estados Unidos da América, o presidente Jair Bolsonaro, dentre outras concessões, ele assinou um decreto para dispensar um visto de visita para turistas dos Estados Unidos, do Canadá, Austrália e Japão, que viajarem ao Brasil. Isso sem nenhuma reciprocidade por parte dos Estados Unidos e nem dos outros países, inclusive o Japão, que foi contemplado nesse decreto. Pelo contrário, o governo Bolsonaro facilitou a deportação de brasileiros dos Estados Unidos da América. A mudança começou a valer em junho de 2019 e ainda disse entender política dos Estados Unidos da América de deportação de brasileiros. Ele sinalizou que não irá se esforçar para evitar as deportações dos brasileiros que tentaram entrar de forma ilegal nos Estados Unidos da América. Vídeo áudio 03. No entanto, em 3 de maio, o atual governo brasileiro publicou no Diário Oficial da União a retomada da exigência de visto de turista para esses países, incluindo o Japão. Essa regra entrará em vigor a partir de 1º de outubro de 2023. Meu comentário 03. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva estuda a possibilidade de voltar a aplicar vistos de turistas aos cidadãos americanos, revertendo uma decisão de que havia sido tomada em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro e que jamais foi retribuído pela Casa Branca aos brasileiros. O governo solicitou ao Itamaraty uma avaliação interna sobre o impacto que a medida teve para o fluxo de turistas no Brasil. As primeiras indicações são de que o gesto de Bolsonaro teve um efeito mínimo na entrada de americanos no país em 2019, tendo em vista a medida tomada por Bolsonaro não ter surtido efeito e a falta de reciprocidade dos Estados Unidos da América e outros países contemplados com o decreto anterior de Bolsonaro. O presidente Lula fez o decreto vetando a isenção de vistos para os países
medida que passará a valer a partir de 1º de outubro de 2023. A concessão não mudou de forma significativa a realidade do turismo do Brasil. Veja o vídeo. Itamaraty aconselha governo Lula que decreto de Bolsonaro sobre visto seja derrubado. Pessoal, bom dia a todos. Na minha coluna no UOL, nesta sexta-feira, eu trago a informação de que o Brasil, o governo Lula, está examinando a volta do visto para americanos que queiram entrar no Brasil como turista. Essa foi uma decisão tomada em 2019, a de abrir basicamente a exigência do visto. Foi uma decisão tomada em 2019 pelo governo de Jair Bolsonaro, mas sem qualquer tipo de reciprocidade da parte do então presidente Donald Trump. Os brasileiros continuam precisando de visto para ir aos Estados Unidos, mas os americanos não precisam para o Brasil. O argumento naquele momento era de que, claro, o turismo seria beneficiado, mas as primeiras indicações apontam que em 2019, ano de adoção dessa medida, não houve um aumento substancial por conta do fluxo americano. Claro, 2021, 2020 são anos difíceis por conta da pandemia. E o governo agora vai avaliar. De fato, no ano passado, no final do ano passado, o grupo de trabalho dentro do Itamaraty já recomendou formalmente que o decreto de Jair Bolsonaro fosse revogado. Não só o visto para os americanos seria restabelecido, mas também para canadenses, australianos e japoneses. Essa é uma das minhas colunas no UOL hoje, além de outros detalhes justamente sobre os bastidores do Itamaraty e, claro, dos documentos que fazem parte da reavaliação da política externa. Boa. Vídeo 04. Além da avaliação da isenção de visto, o governo japonês anunciou que Tóquio emprestará, em breve, 30 bilhões de ienes, cerca de 1,09 bilhão de reais, para o governo brasileiro, destinados a investimentos na área da saúde e em outros setores. O primeiro-ministro Kishida também destacou o interesse das empresas japonesas na reforma tributária que está sendo elaborada pelo governo brasileiro. Além disso, o Japão parabenizou o Brasil pela candidatura à sede da COP30, 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e afirmou que atuará junto ao presidente Lula na proteção do meio ambiente. O Japão também reiterou seu apoio à reforma do Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas. Gente, além de isenção de visto, o governo japonês anunciou várias outras agendas positivas para o Brasil. Em breve, um investimento na área da saúde e outros setores a cerca de 30 bilhões de ienes, ou seja, a cerca de 1,09 bilhões. Também destacou o interesse das empresas japonesas na reforma tributária que está sendo elaborada pelo governo brasileiro. O Japão parabenizou o Brasil pela candidatura da sede da COP30, 30ª Conferência da Parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O Japão também reiterou o apoio à reforma do Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas. Até o próximo vídeo.